Então, os argumentos negativos nós vamos nos debruçar sobre eles, mostrando que, na verdade, o que eles querem dizer é outra coisa. Não que a salvação do Senhor, ela se perde, né? Vamos abrir lá em João, capítulo 5, versículo 24. Irmãos, assim, falando isso, né? Eu não estou querendo dizer que um cristão, ele não é castigado pelo Senhor. Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Eu também não estou querendo dizer que não haverá julgamento e nem perda de recompensa se um cristão não for fiel ao Senhor durante a sua vida, né? Um cristão, ele pode ser disciplinado e ele pode perder a sua recompensa e ser punido na era vindoura. Isso é uma coisa. Mas isso não tem a ver com perda de salvação. Eu também não estou dizendo que um pecador vai ser disciplinado pelo Senhor. É um cristão que vai ser disciplinado pelo Senhor, né? Como o irmão André abriu a reunião, né? Nós seremos salvos, irmãos. Mesmo que pelo fogo, né? Mas seremos salvos. Podemos passar pelo fogo, mas salvos nós seremos. Então, se o cristão hoje ele tem pecado e não se arrepende, ele receberá a devida punição no reino vindouro. Isso é uma coisa. Perda de salvação não existe na palavra, irmãos. Nós não perdemos a salvação que vem gratuitamente do Senhor. Lá em João capítulo 5, versículo 24, diz que na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmão, se nós passamos da morte para a vida, alguns pensam que a gente pode passar da vida para a morte. Mas isso é impossível. Se nós já entramos na vida que é eterna, como que a morte ainda vai governar na eternidade a nossa vida? Em João capítulo 3, versículo 16, a passagem conhecida dos irmãos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas alguns ainda pensam que nós podemos perecer, indo de encontro com o que a palavra está dizendo, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós primeiramente vamos considerar o lado positivo, para depois considerar os argumentos negativos. Então quem tem caneta e papel e gosta de anotar, o primeiro argumento positivo que nos diz que a nossa salvação é eterna, irmãos, é a graça e o amor de Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Todos aqui nessa manhã sabem que nós fomos salvos pela graça. Amém? Amém. Foi a graça de Deus que nos salvou. Amém. Mediante a fé. Como fala Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, se nós fomos salvos pela graça, nós não temos dívida nenhuma com Deus. Nós não podemos ser considerados devedores diante de Deus. Amém. Se eu demonstro graça para alguém, irmãos, eu não posso esperar receber algo desse alguém que eu estou manifestando graça. Se eu dou algo para alguém, eu não posso pedir se é o que eu dei de volta. Seria deselegante, né? Imagine, Arthur, Daniel, Caleb, aniversário de vocês. Vocês ganham um PS5, amém? Amém, PS5. Mas tudo bem, chegou lá o irmão Roberto, deu de presente o PS5 para vocês no aniversário de vocês. Tá dado, né, Roberto? Amém? Aí vocês vão vivendo, a conduta de vocês não são muito boa, Roberto fica sabendo,
vou lá pegar esse PS5 de volta. Ele pode fazer isso? Não pode? Deu, tá dado. Não deu, tá dado? Mesma coisa a nossa salvação, irmãos. A nossa salvação foi dada pelo Senhor. É por graça. Nós não podemos ser devedores diante do Senhor de algo que Ele nos deu de graça. Né? Então, irmãos, se nós tivermos um pensamento de receber algo em troca, já não é mais graça. É um empréstimo. Né? Quando nós emprestamos algo para alguém, nós esperamos receber de volta. Emprestamos o dinheiro para alguém. Se é empréstimo, eu espero que esse alguém me pague. A salvação do Senhor, para nós, irmãos, ela não foi um empréstimo. Ela foi um dom gratuito de Deus para nós. Então, como que o Senhor, em algum momento de nossa vida, se nós caminhamos mal, se nós pecamos, se nós nos tornamos fracos na caminhada, como que o Senhor pode tomar essa salvação de volta? Se Ele deu gratuitamente. Então, se hoje Deus nos dá graça, com a esperança de que lhe devolvamos boas obras mais tarde, isso não é graça. Se o Senhor nos salva esperando as nossas boas obras, para que essa salvação seja garantida, isso não é graça, irmãos. Isso é empréstimo. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é o que, irmãos? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é mais possível, irmãos, nós perdermos a vida eterna que nós recebemos. Se o Daniel ganhou um PS5, é dele, né, Daniel? Ninguém pode tomar mais. Irmãos, isso aos nossos olhos é precioso demais. Essa salvação que não se perde, independente da nossa conduta, irmãos. O Senhor não confia nas nossas boas obras para manter a nossa salvação. E aqui a passagem de Romanos 6, 23 fala que é um dom gratuito de Deus. O que é um dom, irmãos? O que é um dom? Um dom é um presente de Deus para nós. É algo que Deus nos dá, né? Então, se Ele nos dá, Ele não pode pedir de volta. Um dom é algo totalmente gratuito. Se fosse possível perder a nossa salvação, essa passagem deveria dizer o seguinte: o empréstimo de Deus é a vida eterna em Cristo. Mas não é isso que a passagem fala, né? Fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então o empréstimo ele pode ser cobrado, mas algo que é dado não pode ser reclamado, irmãos. Uma vez que seja dado, está dado para sempre. Se a vida eterna nos foi dada em Cristo, então ela nunca poderá ser reclamada. Amém, irmãos? Amém. Podemos louvar o Senhor nessa manhã por isso? Porque o Senhor não pode reclamar a salvação que Ele mesmo nos deu. E se não pode ser reclamada, então não há possibilidade de perdermos o dom. Romanos 11, 29. Olha que tremendo, irmãos. Romanos 11, 29, irmãos. Alguém pode ler em voz alta? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Amém. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. São irrevogáveis, irmãos. São irrevogáveis. São sem arrependimento. Então, se Deus não se arrepende de ter dado, irmãos, como Ele pode reclamar depois? Como alguém pode dizer que se nós pecamos, nós perdemos a salvação? O Senhor toma de volta essa salvação se Ele não se arrepende dos dons e da vocação que Ele dá para nós? É sem arrependimento. É irrevogável, irmãos. Então, para reclamar, primeiro deve haver arrependimento. Sem qualquer arrependimento, não pode haver qualquer reclamação do Senhor.
Então Deus não é como nós, oscilando e mudando frequentemente. Deus não é como um homem, irmãos, que um dia fala uma coisa e no dia seguinte ele muda. Não, hoje eu te dei, mas toma cuidado, hein? Se você não andar direitinho, eu vou tomar de volta. O Senhor não é criança, né, de jardim de infância, que dá um pirulito para um coleguinha e já quer tomar de volta, né? O Senhor não é homem, irmãos, para que se arrependa, e nem filho do homem. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, né? Números 23, 19. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Irmãos, podem abrir lá? Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, irmãos, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso não é segurança para nós, irmãos? Amém. O nosso Deus não muda. O dom dele é perfeito. E se ele deu para nós, por graça, ele nunca tomará de volta. Amém? Amém, irmãos? Amém. Por que Deus ele tem que nos dar a vida eterna? Alguém pode responder? Vamos lá, Cátia. Por que Deus ele tem que nos dar a vida eterna? Porque ele nos amou. Não é isso que fala? Porque ele nos amou, ele tem que nos dar a vida eterna. Se ele não tivesse nos amado, ele não nos daria a vida eterna. E porque ele nos amou, ele tem que nos dar o seu filho. Porque como ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando foi que o Senhor morreu por nós, irmãos? Ele nos deu o seu filho. E quando foi que o seu filho morreu por nós? Quando ainda éramos pecadores, certo? Enquanto éramos pecadores, o Senhor se deu a nós. Existe uma condição pior do que a de um pecador perdido, irmãos? Qual é? Ela falou desviado. Existe uma condição pior do que o pecador perdido, que nunca foi salvo, irmãos? Aquele que não se arrepende. Continua sendo pecador perdido. Não crê mais. Continua sendo pecador perdido. É aquele que não deixou de crer. Que é constatação da fé. Continua sendo pecador perdido. Se ele não creu, ele é um pecador. Todos que não creram estão na mesma condição. Não há diferença. A diferença é daqueles que creem para aqueles que não creem. Um desviado, minha querida esposa, mesmo sendo desviado, ele ainda é salvo, sabia? Ele crendo no Senhor, mas se desviou dos caminhos do Senhor, sendo filho, ele continua sendo salvo. Então a condição dele é melhor do que um pecador perdido, que não creu no Senhor. Então não existe uma condição pior do que a do pecador que está sendo condenado, está sob a ira de Deus, né? Então se nós, quando éramos pecadores, o Senhor se deu a nós, morreu por nós, por que nós, depois que cremos e somos filhos do Senhor, por que o Senhor iria tirar a salvação de nós? Se quando estávamos na condição de pecadores e condenados, Ele se deu a nós naquela condição. E agora nós, sendo filhos, crendo, em virtude de uma fraqueza e do pecado, Ele iria retirar essa salvação de nós. Não faz sentido, né, irmãos? Os irmãos concordam comigo? Amém? Não, se não concordar, também pode falar, não amém. Alguém não concorda? Liberdade, irmãos, pode falar. Então, se o amor de Deus, ele não pode mudar, então não há possibilidade da sua graça mudar, irmãos. Porque a graça é a expressão do amor de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8.
Como é que fala? Só para confirmar isso que eu expliquei para os irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Alguém pode continuar lendo? Versículo 9 e 10. Portanto, sendo agora muito mais justificados em seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Amém. Olha só o que o irmão leu. O Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Aí ele continua. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos pecadores o Senhor morreu por nós, quanto mais agora, irmãos, seremos salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? Os irmãos compreenderam? Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, irmãos, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, como alguns podem dizer que o crente no Senhor, ele pode perder a salvação, se quando ele era inimigo, ele foi reconciliado, muito mais agora que é filho, ele será salvo da ira do Senhor. Não faz sentido para os irmãos isso que Paulo está falando? E não é um pouco de loucura dizer que o Filho de Deus pode perder a salvação? Se quando ele era inimigo ele foi reconciliado, e agora que é do Senhor, faz parte da família, o Senhor vai rechaçar ele? Então eu fico pensando na minha época, né? Que eu achava que a salvação se perdia. Como é que pode, né? A salvação do Senhor é por graça, é eterna. E não se perde, irmão, jamais. Então, se anteriormente ele me amou tanto que morreu na cruz por mim, como poderia ele de tal maneira mudar hoje, né? Como poderíamos nós ser não salvos novamente? Isso é impossível. Então devemos entender que Deus não pode pedir o seu Filho de volta. Ele já nos deu. Romanos 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho roubou esse, Isso. antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. O Pai já entregou o seu filho, irmãos. Ele vai além. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Porque o Senhor nos deu o seu filho. Amém, irmãos? Amém. E ele não pode pedir de volta. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Então, de acordo com a graça de Deus, é impossível perder a salvação e a vida que recebemos. Esse foi o primeiro argumento, irmãos. A graça e o amor de Deus. Ficou bem entendido? Que a nossa salvação é eterna em virtude da graça e do amor de Deus? Porque foi de graça e é um dom. Vamos para o segundo argumento, irmãos. Não, é mais um argumento positivo, que confirma que a nossa salvação é eterna. O segundo argumento é o seguinte: Deus planejou nos salvar. Esse é o argumento. Deus planejou nos salvar. Agora uma pergunta que cabe. O fato de Deus nos salvar é um acidente ou é algo proposital? Foi um acidente ou foi algo planejado? Ninguém vai falar que é um acidente, né? Ele nos salvou por acaso. De repente, o Senhor, vou salvar eles. Irmãos, a salvação de Deus foi planejada por Ele. Amém. E foi planejada quando, irmãos? Desde antes da fundação do mundo. Essa salvação foi planejada, irmãos, na eternidade, como um plano definido. Efésios capítulo 1, versículo 3.
Vamos confirmar isso, irmão. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Amém. Então, quando foi que a salvação do Senhor foi planejada, irmãos? Desde antes da fundação do mundo. Mas como que essa salvação, como que esse plano, ele chega até nós? Nós estamos no segundo argumento. Deus planejou nos salvar. Como é que esse plano, ele chega até nós? Como foi que Deus nos salvou? Vamos lá, Romanos, capítulo 8, versículo 29. (29 e 30). Romanos 8, 29 e 30. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, irmãos. Amém. Na nossa experiência, irmãos, nós achamos que nós tocamos no Senhor quando nós nos convertemos, certo? Quando nós fomos justificados. Para nós, esse foi o primeiro contato que nós tivemos com o Pai, certo? Quando fui salvo, eu conheci o Pai e fui salvo. Fui justificado, fui regenerado, nasci de novo. Mas Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que essa nossa salvação se desenvolveu muito tempo antes, irmãos. Porque Deus nos conheceu de antemão. Na sua presciência, Ele nos conheceu. E em nos conhecer, o que Ele fez? Ele nos predestinou. Muito antes de nós sermos justificados. Né? Então o Senhor nos tocou, irmão, muito antes de nós tocarmos no Senhor. Na sua presciência, Ele nos viu. E Ele nos predestinou. Agora só um parênteses aqui, né? Para não ficar algo não entendido. Ele não nos predestinou, irmãos, para salvação. Porque muitos dizem, nessa doutrina da predestinação, que Deus escolheu um para ser salvos e outros para serem condenados. Né? Isso seria muito cruel da parte de Deus, no meu ponto de vista. Vocês eu já escolhi, vocês vão ser salvos e vocês não tem jeito, vocês vão ser condenados. E determina isso na eternidade. Né? Ele não predestina, irmãos, ninguém para ser salvo e ninguém para ser condenado. Não existe essa doutrina na Bíblia. Amém. Tanto é que o Espírito, sabendo disso, o que ele fez no versículo 29? Ele deu uma explicação do que é predestinação. Né? Os irmãos perceberam aí? Ele fala assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, para o que nós fomos predestinados? Para sermos conforme a imagem do Filho. Né? Não para sermos salvos, mas para sermos conforme a imagem do Filho. O ser conformado à imagem do Filho, irmãos, é o nosso caminhar, é a nossa mudança de caráter, após nós sermos salvos pelo Senhor. Nós vamos sendo conformados à imagem do Filho. Então nós não fomos predestinados para ser salvos ou para sermos condenados. Nós fomos predestinados para sermos conforme à imagem do Filho de Deus. Fecha o parênteses da predestinação, né? Então, irmãos, o Senhor nos conheceu de antemão
Logo depois, o que ele faz? Ele nos predestina, certo? E depois de nos predestinar, ele faz o quê? Ele nos chama. Não estou conseguindo enxergar o elo dessa corrente. Ele nos conhece de antemão, ele nos predestina e ele nos chama. A nossa justificação, irmão, só está no quarto elo. A nossa salvação só se dá na nossa experiência no quarto elo, que é a justificação. E depois da justificação, ainda tem a glorificação. Então, olha como que se desenvolveu o plano de salvação de Deus, irmãos. Primeiro ele nos conhece, depois ele nos predestina, depois ele nos chama, depois ele nos justifica, e então ele nos glorifica. E todos esses verbos, irmãos, estão no passado. Por quê? Porque se Deus planejou, ele vai cumprir, fatalmente. Todos aqueles que foram conhecidos de antemão serão predestinados. Todos os predestinados serão chamados. Todos os chamados serão justificados. E todos os justificados herdarão a glória, irmãos. Então, a sua segurança, irmãos, é receber a glória, é entrar na glória, é entrar no novo céu e na nova terra, irmãos. Onde não há mais doença, não há mais pecado, não há mais morte, não há mais sofrimento. Então, irmãos, a salvação de Deus, ela já iniciou em nós, mas ela já foi completada em nós? Ainda não, né? O Senhor ainda vai nos glorificar. O Senhor vai nos glorificar. Mas como Deus é eterno, para Ele já nos glorificou. Já estamos na glória para o Pai, irmãos. Porque isso é fatalmente o nosso destino. Da mesma maneira que o Senhor nos conheceu de antemão, e esse é um atributo do Senhor, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, nos justificou, Ele vai nos glorificar. Amém, irmãos? Amém. Então, o primeiro elo dessa corrente é o conhecimento prévio de Deus no tocante ao homem. O segundo é a nossa predestinação. O terceiro elo é o chamamento dos que foram predestinados. A justificação dos que foram chamados é o quarto elo. E o quinto é a glorificação dos que foram chamados. São 5 elos. Chamou. Conhecimento prévio, presciência, predestinação, chamamento, justificação e glorificação. Primeiro conheceu. Primeiro é conhecer. Então, irmão, nós temos que conhecer e saber a história do nosso relacionamento com Deus. Que ele não começa na justificação. O nosso relacionamento com Deus não inicia na justificação, mas inicia no seu conhecimento antecipado. A presciência de Deus é o princípio de todas as coisas. Ser predestinado é o segundo passo. Então, ser chamado é o terceiro passo. Somente após o terceiro passo é que temos a justificação. Certo? Amém. Agora, pensa comigo, irmãos. Se nós perdêssemos a nossa justificação, como alguns dizem, que ela pode ser perdida, e nos tornássemos perdidos e condenados novamente, nós não deveríamos questionar a onisciência de Deus? Estão percebendo o raciocínio? Se o Senhor nos conheceu de antemão, nos predestinou e nos chamou e nos justificou, como que a nossa justificação pode ser perdida? A onisciência de Deus seria questionada, não seria? Porque como que Ele nos conhece, faz essa obra toda de predestinação, de chamamento, nos justifica e nós perdemos essa justificação? Como é que pode uma obra ser feita dessa forma, irmãos? Os irmãos lembram da edificação do templo no Antigo Testamento? Como que era feita essa edificação? O Éder já trouxe essa ministração para a gente, em outra oportunidade. Onde que eram cortadas as pedras que iriam edificar o templo? Lá fora na pedreira. E como que essas pedras chegavam no templo? Tinha algum defeito? Tinha que dar algum jeitinho?
elas se encaixavam perfeitamente. Ali não existia barulho, não existia agitação. A agitação estava lá fora. Quando as pedras chegavam, irmãos, se encaixavam perfeitamente no templo. Sem argamassa, sem cola. Era perfeito. Se o homem é capaz de fazer uma obra perfeita dessa, irmãos, quanto mais o nosso Deus. Imagine, ele fez essa obra toda. Nos conheceu, nos predestinou, nos chamou. Chega na justificação, justifiquei, mas deu ruim. Né? Ainda deu sangue, né? Porque Jesus deu, acho que perdeu sangue lá na cruz, agora vai voltar atrás. Vai voltar atrás naquilo que ele aspergiu, naquilo que ele deu? Um sacrifício tremendo desse, né? Então, uma vez que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou, como podemos ainda perecer após sermos salvos? É impossível, irmãos. Amém? Podemos dar um glória nessa manhã? Amém. É impossível, irmãos, nós nos perdemos. Amém? Para nós tomar uma decisão é uma coisa simples. Hoje nós tomamos uma decisão, amanhã nós mudamos. Durante os 365 dias do ano, nós mudamos várias vezes, né, irmãos? Mas nosso Deus, ele não muda. A sua presciência e predestinação não podem ser abaladas. Por ele ter a presciência, a predestinação e o chamamento, nossa justificação é eterna. Para nós, é uma coisa pequena perder a justificação. Mas para Deus, irmãos, perder a justificação, isso abala os seus atributos. Abala a sua presciência, a sua onisciência. E isso não pode ser abalado no Senhor. Amém? Então Deus não pode anular a justificação sem afetar a sua presciência, predestinação e chamamentos. E tem um complemento, né, com relação a isso. Todos os que foram conhecidos de antemão, todos vão entrar na glória. O Senhor não pode conhecer 100 e predestinar 90. Chamar 80. Justificar 50. E só entrar na glória 10. Não pode. Todos que ele conheceu, todos ele vai predestinar. Ou predestinou. Todos que predestinou, ele vai chamar. Todos que ele chamou, ele vai justificar. Todos que justificou, ele vai glorificar. Nenhum vai se perder. Ninguém vai se perder da mão do Pai, irmãos. Nenhum daqueles que o Senhor deu para o Filho irá se perder jamais. Amém? Esse foi o segundo argumento. Deus planejou a nossa salvação. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Paulo tinha certeza, irmãos. Ele tinha plena convicção de quê? Filipenses 1, 6. Alguém pode ler em voz alta? Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, como é que Paulo fala? Estou plenamente certo. De que ele tinha certeza, irmãos? De que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o Senhor iniciou a boa obra, irmãos. E é Ele que vai completar. Não somos nós. Não somos nós, com a nossa boa obra, irmãos, que vamos garantir a nossa salvação eterna. Não é pelo que eu faço, mas é Ele que iniciou a boa obra e é Ele que vai completar essa boa obra. Amém? Amém. Terceiro argumento positivo e último. O terceiro argumento positivo que nos mostra que a salvação é eterna é o seguinte, irmãos. Regeneração e vida eterna. Esse argumento é tremendo, irmãos. Todos nós sabemos que Deus nos deu a sua vida eterna. Amém? Ele nos regenerou. O que acontece quando nós recebemos a vida eterna? Quando nós cremos? Vamos lá, João, capítulo 1, versículo 12. O que acontece? João, capítulo 1, versículo 12. Amém. Alguém pode ler em voz alta? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Então, todos aqueles que creem no nome de Deus, que poder que é dado para eles, irmãos? O poder de quê? De serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós nascemos de novo. Somos feitos filhos de Deus quando cremos e fazemos parte da família de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Não, é 1 João. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o que, irmãos? É nascido de Deus. Isso está sedimentado em nosso coração, irmãos? Então, nós cristãos somos o quê? Somos filhos de Deus. Recebemos a vida eterna. Amém? Amém. Vamos caminhar no raciocínio, irmãos. A Bíblia, ela nos mostra repetidas vezes, né, que os que recebem vida eterna são os que creem. E os que creem têm a vida eterna. Estão feitos filhos de Deus. Então aqui nós temos um problema. Na verdade, vou colocar entre aspas, né? Deus tem um problema. Um bom problema, né? Um problema bom para nós. Vamos entender que problema é esse. No relacionamento humano, que é um relacionamento bilateral, necessita de duas pessoas, certo? Para se ter um relacionamento. Sempre há dois lados, né? Então, um relacionamento envolve dois lados. Se eu desejo me relacionar com uma pessoa, tem duas maneiras de agir, certo? Eu tenho que iniciar esse relacionamento. E eu lembro de um fato, né, que aconteceu com a gente, comigo e com a Aline, que o Caleb estava na natação, lá em Bangu, e eu levava ele para natação direto, né? Ia lá, ficava sentado na minha, iria nadar lá na piscina, ficava lá sentado, né? E tinha uma outra criança que o pai também ficava sentado. Mas ninguém falava com ninguém, né? Ele na dele e eu na minha. E as crianças na piscina fazendo amizade já, né? Gabriel. É o melhor amigo dele hoje. E foi assim por várias vezes, né? O Diego lá e eu aqui, né? Caladão na minha, esperando acabar a aula. Vamos embora, cara, bora. Não iniciei um relacionamento com ele. Mas um dia a Aline foi para natação e a esposa dele também foi. Ai, uma sentou do lado da outra e já era. Se dependesse de mim e do Diego, não haveria relacionamento. O relacionamento não seria iniciado. Mas entrou a Aline e a Patrícia, agora o Gabriel e o Caleb são melhores amigos. Né? Por quê? Porque elas iniciaram um relacionamento. Começaram a conversar. Pô, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Seu filho estuda onde? Estuda, tá, vamos estudar junto. Ah, eu moro perto de você, eu não conhecia, papapá. Aí começou o negócio de carona pra lá, carona pra cá, leva filho. Iniciou-se um relacionamento. Então, um relacionamento inicia assim. Quando nós, duas pessoas, temos um relacionamento bilateral e iniciamos esse relacionamento. E se eu não quero um relacionamento mais com alguém, o que eu faço? Eu encerro esse relacionamento. O relacionamento deve terminar, ele deve morrer, e então não haverá mais nenhum relacionamento. Agora imagina, suponha que eu seja um filho mau, um filho pródigo. Existem duas possibilidades do meu pai não se relacionar comigo. Quais seriam as duas possibilidades? Esse relacionamento não iniciar ou esse relacionamento morrer. São as duas possibilidades de um relacionamento de um pai com filho. Como que esse relacionamento poderia não iniciar? Eu não gerando meu filho. Se eu não gerasse meu filho, eu não teria nenhum relacionamento com ele, correto? Mas se eu gerei meu filho, eu já tenho um relacionamento com ele. Se ele nasceu, eu tenho um relacionamento com meu filho. Ele vai ser meu filho eternamente. Eu posso até deserdar ele. Eu posso ir no juiz, no tribunal, ó, meu filho é um pródigo, ele é gastador. Eu deserdo ele com relação à herança, mas com relação a ser filho, eternamente. Ele sempre será meu filho.
Pode não receber herança, mas sempre será meu filho. Qual a segunda maneira de eu acabar o meu relacionamento com meu filho? É eu ficar sentado, esperar os dias passarem, dia após dia, e esperar ele morrer. Quando ele morrer, não haverá mais relacionamento entre nós e ele. Certo? Essas são as duas possibilidades de se ter um relacionamento, de começar e de se encerrar. Agora pensa comigo, irmãos. Quando nós cremos no Senhor, o que nós nos tornamos? Filhos de Deus. Ou seja, o relacionamento já iniciou. Amém? Somos filhos de Deus. Se Deus quisesse encerrar o relacionamento conosco, o que ele teria que esperar? Ele teria que esperar a nossa morte. Porque é a única maneira de se encerrar um relacionamento. De um pai com um filho. Não existe outra maneira. Mas existe algo interessante, irmãos. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, Deus nos deu a vida eterna. Então Ele não pode se livrar da gente, irmãos. Nós não podemos morrer mais. Porque a nossa vida é eterna. Nem se Deus quisesse, irmãos, a partir do momento que Ele inicia um relacionamento conosco, porque a partir da nossa regeneração, quando nós nascemos e nos tornamos filhos, é impossível ao Senhor encerrar esse relacionamento conosco. Porque além de sermos filhos, Ele nos deu a vida eterna. Amém. Mas alguém poderia falar, ué, mas é só Ele tirar essa vida eterna de você. Ele não te deu? Ele tira. Alguém poderia argumentar dessa maneira, né? Mas existe um símbolo interessante, irmãos. Que é o seguinte. Lembra do Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3? Quando o homem pecou, que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, buscou ser independente de Deus, o que Deus fez? O que Deus temeu? Os irmãos lembram? Ó, ali está a árvore da vida. Vamos colocar ali um querubim e uma espada flamejante, porque se o homem, se Adão comer da árvore da vida, ele vai viver eternamente, viverá para sempre e será como um de nós. Os irmãos estão entendendo o símbolo? Se Deus temeu que Adão, em comer de um símbolo, não morresse jamais, e teve que colocar ali um querubim e uma espada flamejante, ele que comeu de um símbolo que tipificava Cristo, quanto mais nós, irmãos, que comemos da vida, que é o próprio Filho de Deus, e temos a vida eterna. Então, se Adão, comendo simplesmente uma árvore, viveria eternamente, para sempre, quanto mais nós vamos viver eternamente, que comemos não do símbolo, mas daquilo que o símbolo tipifica. Então esse argumento não vale. É só o Senhor tirar a vida eterna que Ele te deu. Se nem de Adão, que se comesse da árvore, que era um símbolo, Ele não tiraria. Ele temeu que Adão comesse e vivesse para sempre, irmãos, quanto mais nós. Então não importa, irmãos, se nós somos um bom filho para Deus ou um mau filho para Deus. De qualquer forma, nos foi dado a potestade e o poder de sermos feitos filhos de Deus eternamente. Isso não pode ser tirado de nós. Então, irmãos, em virtude desse argumento, regeneração e vida eterna é mais um argumento que nós vemos que a salvação que Deus nos deu, ela é eterna. Ela nunca pode ser tirada de nós. Mas, Michael, quando você diz que o relacionamento ele é entre duas pessoas, para acontecer, eu entendo que tem que ter a vontade dos dois. E se, no caso, Deus ele não vai deixar de ter vontade de se relacionar. Mas o homem, ele não pode deixar O filho? de se relacionar com o filho? O filho pródigo, o que ele fez? Ele se afastou do pai. Ele não quis ter relacionamento com o pai, mas ele era filho. Sim. Né? Então, sendo filho, e o nosso Pai sendo todo poderoso e eterno, em algum momento você vai enxergar que você tem uma paternidade. O que eu estou fazendo aqui com os porcos? Comendo dessa lavagem? Na casa do meu pai, há comida, né? Há conforto, há tudo para mim.
Então a gente crê que a pessoa que é filha, que é filho de Deus, ele sendo filho, ele não pode ser rechaçado. Não que não haja punição. Não que não. Todos são filhos, Todos os seres humanos? né? Não. Os filhos são aqueles que nascem de Deus, que nascem de novo, que são regenerados. A partir do momento que nós nascemos de novo, nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quem não nasceu de novo não é filho de Deus. Né? A criatura é toda. Não é filho. Amém? Acho que era essa a dúvida, né? Era essa. Era nesse pontinho que estava perdido. Então. Os filhos são filhos, nasceram de novo. Aqueles que Mas- consideraram em algum tempo. Mas não percam, irmãos, os próximos capítulos, tá? Tem mais coisas. Aquele que se assim, conduta, você imagina que seja filho. Né? Mas ele começa agora para Corinto, para Corinto. Igual nós conhecemos um rapaz, ele falava grego, falava hebraico, né? Ele apostatou da fé. Ele fez pacto, foi lá no nível de satanismo. Isso, apostatou da fé. Mas o Senhor não dá para ele não receber. Isso que eu ia falar. Não, Eu quero falar o seguinte: nós não temos a onisciência de Deus. Nós podemos ter dúvidas se tal pessoa é filha ou não é filha. Mas Deus não tem essa dúvida. Ele vai ter disciplina. Ele sabe quem é filho e quem não é. Né? Selo ele tem. Oi? Esse selo ele tem. Esse selo tem, porque ele foi predestinado. Ele foi chamado. Né? Ele caminhou um tempo nós fizemos um estudo juntos, sabe? Ele era bem parecido. Ele se envolveu em nível de satanismo. Sabe? Uma coisa muito triste. Aí eu acredito que ele vai ser disciplinado, como a gente não acredita, não sabemos o tempo, porque muitas pessoas dizem assim, beleza, eu passei de ouvir, não estou fulminado no altar. Toco, faço o que eu quero, trago minhas coisas, enfim. Mas não acontece nada comigo, porque eu estou vivendo a disposição da graça. Não vou para o inferno mesmo. Né? Por isso que a gente não pode deixar de assistir aos próximos capítulos. Porque tem gente que escuta isso. Ah, é graça, eu não perco mesmo, então vou viver minha vida. É, Aí depois a segunda parte tu vai começar. não comparece à reunião não, vai ficar confundido, irmão. Temor, aí já teria. Mas tinha temor. Agora ele não tem. Não, a pessoa que fala isso que falou agora, não, eu estou salvo mesmo, mas vai querer viver de qualquer maneira. Quando a pessoa tem esse sentimento, esse pensamento, aí eu já fico meio assim com a pessoa. Será que ela é salva mesmo? Pode não ser salva. Porque a pessoa não tem temor. Irmãos, para encerrar, o último versículo, a gente compartilha. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, irmãos? O que nós diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo estava bem certo, irmão, de quê? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tinha certeza. Que nós também possamos ter certeza, irmãos, que a nossa salvação está garantida no Senhor. Foi Ele que nos salvou, por graça, um dom imerecido. E essa salvação é eterna, irmãos, porque nós somos filhos. Amém?
Senhor, nós somos gratos, Senhor Deus, pela tua sublime palavra, Senhor Deus, pelo seu doce Espírito, Senhor Deus, que nos guia a toda a verdade, Senhor Deus. Continua nos guiando, Senhor Deus. Continua falando conosco, Senhor Deus, porque queremos aprender do Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço e bendigo o teu nome, Senhor. Amém.